Boa noite, meu amigo e minha amiga. E as emoções não acabam. Hoje estamos aqui nessa sexta-feira. Ela e ele, mas vocês. São dia 20 de outubro, são 20 horas e 11 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: servir a Deus sem Deus. Tem muitas pessoas, pastora Rose, que tá na obra de Deus, achando que tá servindo a Deus, mas não tá servindo a Deus. Tá servindo o seu próprio ego, a sua própria vontade, seu próprio desejo, suas próprias paixões. Como, pastor, que eu sei que eu estou servindo a Deus? Você tem paz? As coisas funcionam? Você crê no que o homem de Deus fala? Você vê naquele chá de bebê: Tati, Deus vai te abençoar. Quantos trabalhos que o maridão tem agora? 4. Estava desempregado, ouviu uma palavra e não está com a gente todos os dias. Mas sabe que quem fala é fiel e justo por Deus que ele serve cumprir. Não tinha uma oportunidade. Aí Deus vai e honra de uma tal maneira que ela traz um presente, um bolo inesperado para a pastora Rose, que fez aniversário esses dias. Deus te abençoe, minha filha. O propósito de Deus é que você ande com Ele. Sabe por causa de que às vezes nós somos imperfeitos? Nós somos imperfeitos nos nossos caminhos. É porque nós não estamos andando com Deus. Nós estamos andando com os nossos próprios conselhos, com as nossas próprias ideologias, com os nossos próprios conhecimentos. Os nossos conhecimentos, as nossas ideias, a nossa sabedoria é poeira para Deus. É por isso que Ele não é com aquele que anda nos seus próprios pensamentos. Nós temos que ter essa consciência. A Bíblia diz de um homem muito poderoso, muito influente na sua época. Ele se chama Jó. Jó era um homem influente, era um homem onde os macebos são os jovens, buscava conselho, orientação. Mas a Bíblia diz que veio do nada uma nuvem negra sobre Jó, que se chama Satanás, invadiu a vida de Jó, tomou tudo que Jó tinha, até mesmo a sua saúde. Por que isso aconteceu, pastor? Porque Deus é masoquista? Deus, Ele gosta de machucar o seu povo? Não, porque Jó não conhecia a Deus. Ele só ouvia falar de Deus. E o problema de muitos homens e muitas mulheres, pastora Rose, e muitos jovens, é que eles ouvem as pregações, os ensinos dos homens de Deus, e eles não viveram. Eles só falam do que eles ouviram e pregam. Eles não têm uma experiência real com o Criador. Ele não tem uma experiência real e ouve vozes que não é a voz de Deus, entrega revelações que não é de Deus. Sabia? E acha que é Deus que está usando ele. Quando Deus te usa, você tem paz. Você não fica perturbado, você não fica preocupado com nada. Aqui, a Bíblia diz que não é nós que vamos perseguir a bênção, é a bênção que vai te perseguir. Até fora do tempo, a bênção te alcança. Até fora da estação,
a prosperidade te acha. Glória a Deus. Tem a chuva temporã, é uma chuva fora de época. Então, essa chuva fora de época só é para os fiéis, só é para aqueles que têm um encontro com Deus, que tem uma relação com Deus, que serve a Deus com Deus, não serve a Deus sem Deus. A Bíblia fala de alguns homens, se eu não me engano, eram 7 homens. Eles viram o acontecimento na época de Paulo. Eles viram o acontecimento que Paulo fazia milagres extraordinários através do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles tomaram uma atitude e foram lá. Ah, ele faz, eu também faço. Eles deram uma de exorcista. Satanás partiu para cima deles, pastor Arroio, mas deram uma surra, mas deu uma surra nos 7, que a Bíblia diz que eles ficaram nus, rasgaram a roupa deles, bateram muito neles, e eles correram que nem um doido daquela casa, fugiram. Eles acharam, porque eles tinham uma adivinhação, porque eles adivinhavam a vida das pessoas, eles tinham o poder do Espírito Santo. Satanás olhou para eles e falou assim: sei quem é Paulo e conheço Jesus, quem sois vós? E partiu para cima e bateu muito. E eles fugiram nu, desesperados. E a vergonha deles está nos anéis das Escrituras até o dia de hoje. Servir a Deus sem Deus é complicado, meu amigo. É por isso que eu ensino: busca o batismo com o Espírito Santo. Não fala que teve um encontro com Deus e que é batizado com o Espírito Santo, não, porque eu conheço os frutos. Eu convivo com o Espírito Santo há 30 anos, junto com a pastora, 60 anos. Já vi de tudo e vou ver mais ainda. Então, não brinque dizendo que eu sou batizado com o Espírito Santo, se o que está dentro de você é o teu espírito, é a tua vontade, é o teu ego. Fica entregando mensagem que não é verdadeira. Antes de eu entregar uma revelação para vocês, primeiro ela tem que revelar a minha vida. Eu tenho que pautar a minha vida. Como que está a minha vida? Eu sou verdadeiro? Eu falo a verdade? Eu sou homem de uma mulher só? Eu vivo uma vida íntegra com Deus? Eu posso até pecar, mas não viver no pecado, cometendo a mesma safadeza, cometendo o mesmo pecado, dia após dia, momento a momento. Aí, Satanás, quando ele se manifestar, porque vai rasgá-lo, porque a Bíblia diz, e vai envergonhá-lo na frente de todo mundo. E geralmente Satanás gosta de envergonhar quando tem uma grande multidão. E aí dali sai desesperado daquela casa. Por quê? Porque serviu a Deus sem Deus. Jó foi humilde. Deus, ele falou para Satanás assim, ó: conhece o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Mas ele não conhecia Deus, mas ele guardava o seu caráter. O caráter dele era tão fiel que ele fez aliança com seus olhos para não ver prostituição, para não ver filme pornográfico, para não ver as menininhas da sua época que botavam aquelas roupinhas apertadinhas. É guerra, meu amigo, é uma guerra. Ele não desejava a prostituição, mas ele não conhecia Deus. Por quê? Porque o caráter de Jó era um caráter firme, era um caráter real. Então o que Deus fez? 7 meses, pelo meu conhecimento, se eu tiver errado, um dia eu vou saber que estou errado. 7 meses de deserto. Ele foi fiel até o fim. Aleluia! Não pecou, não errou. E todos aqueles que tentaram subjugá-lo, Deus falou assim:
você pecou contra o meu servo. Não vou aceitar nada de vocês. Vai até eles e pede para eles sacrificar, que eu vou aceitar dele. E Jó, cheio de lepra, fedendo. E Deus restaurou a sorte de Jó quando Jó atendeu o pedido de Deus e orou pelos seus amigos, entre aspas. Então, meu amigo e minha amiga, servir a Deus não é uma brincadeira. Servir a Deus não é um teatro. Isso aqui não é um teatro que o pastor Ivanildo está fazendo. Eu não ia nem fazer reunião hoje, mas Deus falou, tem que fazer. Tem que fazer porque eu preciso falar algo para o meu povo, que o meu povo ele está me servindo, achando que estou com ele, mas eu não estou com eles. Se eu tivesse com eles, eles teriam paz. Se eu tivesse com eles, eles ouviriam a minha voz. Se eu tivesse com eles, eles seriam fiéis. Se eu tivesse com eles, eles não ficariam trucando no coração deles, na mente deles, quando o meu servo fala, quando o meu servo repreende. A Bíblia diz que tinha um rei que se chamava Saul. Ele serviu a Deus por um determinado tempo. O Espírito Santo estava sobre ele. Mas a Bíblia diz que a desobediência dele fez com que o Espírito Santo saísse de dentro dele. Naquela época o Espírito Santo ele não atuava no corpo humano. Ele se manifestava e saía. Mas sobre Saul estava o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que ele desobedeceu um comando de guerra. E o comando de guerra era o quê? Financeiro. Deus falou que era para destruir a finança todinha daquele país. Deus falou que era para destruir toda a economia do país. E matar o rei e matar todo mundo. Não era para deixar nada, matar animais, matar tudo. Mas só que ele, ganancioso pelo dinheiro, ele mentia. Ele mentiu para Samuel. Ele segurou o melhor dos bois, guardou, escondeu lá atrás e ninguém sabia. A Bíblia diz que Saul, quando chegou, ouviu: Saul, que mugido é esse? Que barulho é esse aí? Ah, Samuel, eu separei o melhor do gado e matei o resto que não prestava, em outras palavras, para poder sacrificar para Deus. Mentira! Ele não queria sacrificar, ele queria aumentar o reinado dele. Queria servir a Deus do jeito dele. Queria servir a Deus da forma dele. Aí a Bíblia diz que Samuel era meio sentimental. Deus falou assim: até quando tu vai ter pena de Saul, rapaz? Eu já rejeitei esse camarada. Eu já rejeitei esse Saul. Por quê? Porque Saul é desobediente. Saul não respeita comando de guerra. Saul não respeita a direção que eu dou para ele. Ele faz do jeito dele. Ele quer fazer do jeito dele, da maneira dele. Então eu já rejeitei, já escolhi um que vai reinar no seu lugar. A Bíblia diz que Davi estava lá por detrás da armalhada, estava bem escondido, ninguém via, ninguém sabia onde Davi estava, ninguém sabia o que Davi fazia. E Deus já tinha escolhido ele, enchido ele com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu do corpo de Saul. Ele perdeu a direção, ele começou a ficar perturbado, ele começou a ficar com ciúme do trabalho de Davi, porque as mulheres na época louvaram, que nem a Tati acabou de louvar um louvor para a pastora Rose e para o Criador.
A Bíblia diz que as mulheres falaram assim: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. A Bíblia diz que Saul, ele ficou indignado com o louvor que aquelas mulheres louvaram. E daquele dia em diante, pastora Rose, e você que está me ouvindo, meu amigo e minha amiga, e os que estão presentes, ele tentou prejudicar o ministério de Saul. Ele criava situações para poder defamar Davi, ao ponto de ele pegar a sua lança, que era o seu cajado, a sua autoridade, quis cravar Davi na parede, por inveja, por raiva, por ciúme, por safadeza. E a Bíblia diz que o fim dele foi a morte. Todos aqueles que se levantam contra Deus se matam. Aqueles que se levantam contra um homem de Deus, ele se suicida, ele se mata. Por quê? Para poder ficar provado que Deus é Deus, meu amigo. Não que Deus tenha um prazer na morte do perverso, mas que o perverso se desperte, que o perverso sirva a ele com ele. Não faça a obra dele de qualquer maneira. Não faça a obra dele segundo os seus costumes. Os seus costumes, meu amigo e minha amiga, fica para você. Você tem que servir a Deus segundo o costume das Escrituras. Como é que se dá o nome? É costume, não, é doutrina. A nossa doutrina é a palavra de Deus. A minha doutrina não é uma doutrina constituída pelo homem. Aqui nós não discutimos assunto de brinco, de bermuda, de chapéu, de boné, de batom. Aqui nós discutimos assunto de caráter. O teu batom vermelho não vai atrapalhar a obra de Deus. O teu brinco de argola não vai atrapalhar a obra de Deus. A tua bermuda não vai atrapalhar a obra de Deus. Mas a safadeza do coração e da mente atrapalha a tua vida e a vida dos que estão servindo a Deus. A Bíblia diz que o fim deste camarada foi se matar. E a Bíblia diz que Davi foi consagrado rei. Príncipe. Porque Deus não dá. Saul foi consagrado rei, direto. Ele ia dominar todo o país. Mas Davi foi consagrado príncipe. Foi uma escadinha. Primeiro príncipe, depois príncipe sobre um reinado, depois príncipe sobre outro. Ele foi conquistando. Depois ele foi consagrado rei sobre todo Israel. Depois de 40 anos, ele dominou todo o país de Israel. Até o dia de hoje se fala em Davi. Se fala no homem segundo o coração de Deus. Um homem que não via limite para obedecer à voz de Deus. Se Deus falava que era para matar crianças e animais, ele devastava tudo. Ele nunca desobedeceu um comando de Deus, mas ele pecou, mas ele errou. Por quê? Porque ele tentou descansar, ele tentou relaxar. Ele achava que não precisava ir para a guerra mais. Ele achava que não precisava ir para a igreja mais. Foi aí que você viu os salmos de Davi, que o prazer dele era estar todos os dias na casa do meu Senhor. Aleluia. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, que foram 19 minutos das minhas palavras, vamos lá no livro de Atos. Como que está o teu ato diante de Deus, meu amigo? Como que está o teu ato nos teus pensamentos? Como que está o teu ato no teu coração? O que você tem pensado? O que você tem desejado? Hein? 19, versículo 1. Para você entender o que é uma vida com Deus.
Tem muita gente que está ouvindo muitas vozes aí e está achando que é o Espírito de Deus. E essa voz não diz para ele que ele está pecando, que ele está errando, que ele está desobedecendo, que ele está desobedecendo um comando de guerra. Mas só diz para outras pessoas. O Espírito Santo, antes de me usar para revelar alguma coisa para vocês, ele revela primeiro para mim. Ivanildo, você tem que se consertar. Ivanildo, você tem que deixar o pecado. Pastor Ivanildo, você tem que me buscar. Pastor Ivanildo, você tem que jejuar. Pastor Ivanildo, você tem que orar. Pastor Ivanildo, você tem que ler a Bíblia. Pastor Ivanildo, você tem que me obedecer. Deus nunca vai usar a mim para te revelar nada sem antes primeiro para mim. O que adianta eu revelar você, eu profetizar você, mas eu mesmo estou andando numa vida de pecado, de mentira, de prostituição, de masturbação, de sexo anal, tudo isso aí, essa nojeira aí do capeta aí, ó. O que adianta? Ah, pro inferno, meu amigo, pode ter certeza, dentro da igreja. Se você não sabe, o que mais vai pro inferno são pessoas que estão dentro da igreja. Porque eles se enganam achando que está servindo a Deus, mas está servindo o pecado, está servindo a prostituição, está servindo o Deus deste mundo. Qual é o Deus deste mundo? É o Deus da carne, é o Deus da prostituição. E às vezes a pessoa tem prazer nisso, pastor. Ela tem prazer no sexo anal, ela tem prazer na masturbação. Pastor, mas hoje não é o dia de ela e ele mais você. É isso aí mesmo, é ela e ele mais vocês. É a reunião sentimental. Não existe amor sem respeito. Não existe amor sem você obedecer a voz do Espírito Santo, meu amigo. Jamais ele vai abençoar o meu casamento se eu não obedecer a voz dele. Jamais ele vai abençoar o meu relacionamento se eu não ouvir a voz dele. Olha só o que aconteceu aqui. Paulo em Éfeso. Paulo em Éfeso. Olha só o que está escrito. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado pela região mais alta, chegou a Éfeso. Você vê, Paulo não tinha, olha para mim, Paulo não tinha dificuldade de subir monte ou montanha. Ele foi na região mais alta. E às vezes é alto, é cansativo. Cansativo é o pecado. Cansativo é a mentira. Cansativo é a prostituição, que só destrói a alma. É ou não é? Quem está falando para você já pecou, já errou. E sabe que é uma desgraça o pecado. Aí diz assim, ó. Encontrando ali alguns discípulos. 2. Perguntou-lhe: vocês receberam o Espírito quando creram? Ao que ele responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existia o Espírito Santo. Servir a Deus sem Deus. Servir o Espírito Santo sem ser guiado pelo Espírito Santo. Mas tinha nome de quê? De discípulo. Tinha nome de discípulo. Ia à igreja todo dia. Fazia a obra de Deus. Evangelizava, falava de Cristo sem conhecer Cristo, falava de Jesus sem saber quem é Jesus, falava do Espírito Santo sem saber quem é o Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, eu só posso falar da pastora Rosinete porque eu conheço ela. A pastora Rosinete só pode falar de mim porque ela me conhece. Eu só posso falar do Senhor Jesus porque eu tive um encontro com Ele. Eu só posso falar do Espírito Santo porque Ele faz morada em mim. E Ele guia os meus pensamentos, Ele guia as minhas palavras. Cada detalhe, cada pensamento que eu professo para cada um de vocês, que eu revelo para cada um de vocês, Ele coloca dentro de mim. É Ele que guia os meus pensamentos.
e os meus pensamentos se transformam em palavra, e as minhas palavras se transformam em espada, e a espada de Deus divide juntas e medula, e conhece os seus pensamentos. Ele sabe qual é a tua intenção, e Ele revela pra gente. A gente, como é modesto, a gente não declara claramente, para não deixar a pessoa meio... A gente manda uma letrinha. Aí muitos falam assim: o púlpito, o microfone, o púlpito, o altar não é para jogar indireta. É para jogar o quê? Bomba? É para dar tiro? É para mandar uma indireta para você, ô cabeçudo, que tá fazendo tudo de errado, que tá pecando, que tá mentindo, que tá se prostituindo. Não é uma indireta que Deus manda pra gente através da Bíblia? Ou não é? É para mandar o quê? Uma direta? Claro que Deus, Ele desperta a gente com indireta, com mensagens que muitas das vezes catuca a gente de uma tal maneira que a gente fica desconfortável. Se você fica confortável, meu amigo, dentro de uma pregação dessa, fazendo tudo de errado, é porque você não serve a Deus. Você serve ao seu Senhor, que sabe lá quem é. Ninguém sabe, né? Só tu mesmo. Só... Ele diz assim: começar no espírito, agora na carne. Começou bem, muito bem, mas aí começou a dar vazão à carne. Começou a deixar as paixões da carne dominar os desejos capciosos, os desejos malignos, os desejos sujos. Aí a Bíblia diz aí: eles não conheciam o Espírito Santo, mas eles tinham um coração o quê? Sincero e verdadeiro. Olha o que aconteceu. 3. Paulo perguntou então: que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. 4. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. O batismo nas águas é para se arrepender. Quando eu entro nas águas, através da direção de Deus, com o pastor ministrando o batismo, eu estou deixando a prostituição, eu estou deixando a mentira, eu estou deixando a avareza, eu estou deixando o engano, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a mentira, para poder me arrepender de tudo aquilo que eu praticava outrora, para poder ser um cidadão do céu, um discípulo do Senhor Jesus. O batismo é para aqueles que é discipulado pelo Senhor Jesus. O batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é a redenção. É aonde eu recebo o selo de garantia para poder ter força e poder para sobrepujar o pecado, a mentira, o orgulho. Ainda que outrora eu possa errar, ainda que outrora eu possa pecar, mas eu não vou viver o quê? Cometendo o mesmo pecado, aquela mesma safadeza. Aí a Bíblia diz assim, ó: eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Não tinha nem recebido o batismo, se eu não me engano, nas águas, mas foram batizados em nome de Jesus. Olha só o que é uma pessoa que tem um coração verdadeiro, uma pessoa que tem um coração sincero, um coração disposto a largar tudo lá para trás. Amizade que não presta, amizade que só leva a cometer pecado, amizade que só enche o coração do homem e da mulher de coisas ruins. Eles abandonaram tudo isto, e a Bíblia diz assim no versículo ainda 6: e quando Paulo lhe impuseram as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tendo falado em outras línguas, como profetizava, eram todos uns 11 homens. 11. Ah, perdão, é 12. Uns 12 homens.
Às vezes você não é batizado com o Espírito Santo porque não é verdadeiro. E o próprio Espírito da verdade nos dá discernimento. Ninguém engana o profeta de Deus. Ninguém engana Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Judas era o quê? Fala forte. Não. Judas era o quê? Ladrão. Bandido. Ele roubava a Deus. Ele roubava as ofertas. Ele era um cretino. Ele roubava as ofertas. E todo aquele que mexe naquilo que é de Deus, acontece o quê? Ele se mata, não morre. Ele se mata. Morrer é uma coisa. Ele se mata. Cedo ou tarde, ele vai se matar. Se matar como, pastor? Ele vai se suicidar? Não, ele vai morrer espiritualmente. Ele vai perdendo o prazer com as coisas de Deus. Ele vai perdendo o prazer de servir a Deus. Para ele não é importante estar na casa de Deus. E vai devagarzinho perdendo aquele... Vai devagarzinho, é gradativo. Satanás não tira de uma vez. Satanás vai tirando aos pouquinhos. Aí vai colocando o mundo novamente dentro dele. Aquele desejo ruim. Aí ele volta a se masturbar novamente. Volta a fazer as práticas sujas de antigamente. Devagarzinho. Aí vai achando que aquilo é natural. Vai achando que aquilo é normal. Ah, já não tem mais arrependimento. Porque ele ficou cauterizado. Ele ficou já bloqueado para o arrependimento. Por quê? Porque ele não dá mais ouvido ao Espírito Santo. Mas a consciência dele ainda fala. Mas ele ignora, ele abafa a consciência. Porque todos nós temos o poder de abafar a consciência. Deus fala, vai. Aí... É que nem o pastor falou assim, vem 10 horas da manhã. Vem 10 horas da manhã. Aí não veio. Cometeu pecado. Cometeu pecado. Seria melhor chegar e falar o quê? Eu não vou vir, pastor. Isso é ser verdadeiro. Amém? Aí a Bíblia diz aí no versículo 8. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga. Paulo não tinha igreja, ele ia para a sinagoga. Então falava ousadamente, discutindo e persuadindo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de persuadir o homem e ele deixar o pecado e se voltar para Deus. Ele não vê limite